Olá, todo mundo, sejam bem-vindos aí a mais esse debate, da Mostra Canavial, nessa edição online. Estou aqui mediando essa conversa, esse bate-papo com o Caio Dornelas, que é realizador, e está trazendo aqui seu curta-metragem O Esquema, seu segundo curta-metragem na programação da Mostra. E, bem, Caio é uma figura aí bem importante, na cena audiovisual da Zona da Mata, Ele traz um projeto aí de formação o engenho de imagem, que é um processo, um curso continuado ao longo de meses, que reúne várias pessoas das cidades da Zona da Mata Norte. Tem a Mostra Canavial, que também está aí ao longo de 10 anos, trazendo aí cinema, levando cinema a vários lugares da Zona da Mata Norte. E também é realizador, com alguns curtas realizados já em Goiânia, e também está em desenvolvimento aí de alguns outros projetos. Então a gente vê que é um cara aí que está atuando, da formação, passando pela realização até a difusão. Aí o cara, fala aí, Caio, um pouquinho aí. Quero te fazer uma pergunta antes de falar sobre o filme em si, assim, é tipo dentro dessa tua atuação, assim, como é que tu vê? Como é que o cinema te atravessa, sabe? Como é que o cinema media, tuas relações profissionais, pessoais, filosóficas, ideológicas? Porque a gente vê que tu tem uma atuação bem abrangente aí. Fala pra gente um pouquinho aí. E aí, Renato, obrigado aí pela mega push master aí, apresentação. Velho, eu sou formado em História, né? Sou licenciado em História, licenciado em Bacharel. E sempre curti muito, enfim, desde sempre curti muito conteúdo historiográfico, conteúdos em alguns cinemas, sabe? Tanto que pelo curto prazo de tempo que eu fui professor ensino médio, fundamental, usava muito do recurso do cinema, do audiovisual na minha didática, sabe? Então, foi o primeiro contato profissional com o cinema foi através enfim, professorado mesmo, de lecionar. E o pulo de sair para a sala de aula para ir trabalhar especificamente com o cinema foi um pulo muito acidental, mas aconteceu esse caminho. E tenho trabalhado nessa área em diversos staffs, assim, diversos lugares do cinema, que é um lugar, que é um universo bem complexo, bem grande, em diversos lugares, assim. Já trabalhei muito com cineclube, já trabalhei muito com associativismo, com a incidência política e política pública e tudo mais, já fiz parte de associações, de conselhos. Então, essa parte política que está por trás do cinema, assim, eu também já circulei muito e continuo de alguma forma ainda circulando, sabe? Tem esse Amostra Canavial de Cinema, que é um projeto que acompanha há 10 anos já. A gente já realizou 8 edições. É um festival itinerante, originalmente. E ele percorre a região. Eu tenho um carinho muito grande por esse projeto. Assim, ele faz parte da minha vida assim, em momentos muito importantes. São 10 anos, né? Os 10 anos que eu tenho de vida adulta praticamente, e são 10 anos convivendo com esse projeto uma vez por ano. Então, é muito massa ter esse projeto, que é um projeto que, além da exibição de cinema, ele tem uma capacidade de articulação, mobilização, integração de muita gente em torno dele, sabe? Então, através da mostra do Canal de Cinema, eu tenho um ciclo social, um ciclo profissional, um ciclo afetivo e um ciclo político também, por assim dizer, sabe? Usando a conotação mais ampla da palavra, construída através do projeto. Então, para mim, eu tenho muito carinho por esse projeto, tenho muito, enfim, tenho uma relação mesmo, assim, de amor, momentos de crise, momentos de paixão, mas é muito importante para mim, assim, na minha vida, a Mostra Canavial de Cinema. E, perpendicular à mostra, tem outros projetos menores, ou menores em tamanho, em presença, mas não em importância. Como tu falou, eu realizo hoje, junto com a Nurina Produções, o Engenho de Imagens, que é um projeto, a princípio, bienal,
que a gente proporciona aí uma carga horária próxima de um semestre universitário, meu desfalcado, será 4 cadeiras universitárias, bienalmente para formação cinematográfica em diversas áreas, para alunos exclusivamente residentes ou naturais da Zona da Mata. Então, é um outro projeto que tem essa capacidade de capilarização, população e construir um ciclo de afetos e criativos e profissionais, que é muito massa, assim. Então, hoje eu me vejo, por esses 10 anos de trabalho, um pouquinho mais de 10, me vejo com um ciclo afetivo, profissional e criativo que me cerca muito estabelecido, assim, e por um lado me dá muito orgulho e por um lado me dá muita satisfação de ter isso, sabe, assim, de poder olhar para o lado e contar com algumas produtoras que são parceiras, com alguns profissionais que são parceiros, sabe? E eu digo parceiro tanto na hora de chegar ali, pegar um tripézão pesado e botar no chão e montar uma luz em cima, mas também na hora de sentar e construir uma história juntos, ou na hora de entrar na discussão e ver que eu estou errado e eu crescer com isso, ou entrar na discussão, eu ver que eu estou certo e o cara vê que a pessoa vê que está errado, também crescer com isso, tá ligado? Enfim, o cinema faz parte da minha... O cinema é Zona da Mata, o cinema é Zona da Mata, assim, essa coisa imbricada faz parte da minha forma de existir, assim. Eu tenho feito muitas coisas fora também da Zona da Mata, geralmente coisas que não são minhas. Tenho feito coisas... Faz tempo que eu não trabalho no sertão, inclusive saudades. Mas tenho feito filme de outras pessoas na Zona da Mata Sul, região metropolitana, tenho feito filme fora de Pernambuco também. Agora, nesse exato momento, estou produzindo um filme no Rio, enfim, formato mobile, né, teletrabalho, mas estou conseguindo ter trabalhos fora também. E é isso, assim, é a minha forma de existir, assim, é atravessar totalmente. Que massa, Caio. Massa mesmo. Aí vamos trazer agora, né, o esquema em si, o filme, que o esquema é um filme que foi rodado completamente em Goiânia. Ele traz a história aí de um rapaz, né, que retorna à sua cidade de origem, acaba encontrando no posto de gasolina aí um antigo conhecido que oferece carona, e o filme se desenrola nesse passeio de carro, né? Eu acho, inclusive, eu gosto muito desse dispositivo assim, do carro, o diálogo do carro é o desdobrar do filme, assim, né? É o coração. E é isso, assim. Eu queria que, se tu puder, quer que antes de falar assim mais abertamente, uma palavra sobre o que é o esquema. O que é que você acha? Sobre afeto, Que massa, velho. Não, então fala aí agora, no caso, como foi que surgiu esse tema, essa inquietação inicial aí, como foi que tu chegou pra tu essa concepção desse filme? o Renato, como eu, como um monte da minha geração, como você também, a gente teve que sair de Goiânia para estudar fora, assim, porque a área que a gente queria estudar, o que a gente podia estudar, não tinha essa oferta na cidade superior, sobretudo. E aí eu fiz minha faculdade em Recife, de História, e maior parte do tempo da faculdade eu estava morando em Goiânia. Então, eu ia de ônibus oferecido pela prefeitura. Quando tinha carro para ir, o meu ou de algum colega, a gente fazia um rará de gasolina, ia e voltava para chegar mais cedo e poder ir sentado, porque o ônibus geralmente ia em pé, era para se fuder. Eu peguei esse momento aí de duplicação da BR-101 pelo Exército, então, assim, hoje Goiânia Recife é 1 hora. Já cheguei em casa de 3h30 da manhã, porque peguei o famoso pare-siga no caminho, construindo uma ponte e me fudi a vida. No tio dava aula de 7 da manhã. Então, nessa minha adultice precoce, 18, 19, 20, 21 anos, a bunda dentro de um carro era um lugar bem frequente, sabe?
Então, muitas coisas na minha vida aconteceram na BR-101, sentado em um carro conversando com o motorista, com um amigo, com um desconhecido, o calor da paisagem, o puto, enfim. Mas esse lugar do carro do trânsito, Recife, Goiânia, Goiânia, Recife, é um lugar que me marcou muito, assim. Eu lembro quando eu acabei a faculdade, eu estava ficando doente, assim. Eu lembro de momentos de ônibus, né, que o ônibus estava vazio, por acaso, era fim de semestre, todo mundo fez prova, estava ficando de férias, eu estava com prova ainda. O ônibus vinha vazio, a metade do ônibus vazio, eu estava tão estressado, tão tenso, que eu vi em pé, que eu não conseguia sentar, ficava me tremendo nas cadeiras. Então, esse trânsito também é bem marcante assim, na minha vida. Mas deixa eu acelerar um pouquinho para falar do filme. Esse lugar do carro vem muito um pouco daí. E eu, nesse rolê de pegar carro fretado, ou ir com amigos que não são amigos, são colegas, ou enfim, por logística era interessante a gente fazer esse rolê junto, eu andei com muito tipo de gente, que era próximo e que não era próximo. E as histórias que estão ali no diálogo, são histórias reais, assim, sabe? Não é nada criado na minha cabeça inventivo. Ó, Caio é muito criativo, criou uma... Não, assim, aquele diálogo ali... Não dá pra dizer palavra por palavra, porque o diálogo dos atores foi feito no freestyle, foi feito meio que no improviso, quase um repente. Depois eu recortei e remontei. Assim, aí é o afeto, quando eu falo que é um afeto, é porque eu olho para esse momento que eu superei, vivi, enfim, há tantos e barrancos, estou com todos os membros inteiro, não perdi nenhum dedo, não perdi nem nada. É feito por esse momento. Mas é isso, assim, o filme vem de um lugar muito de realidade, assim. De ir para uma cidade, de ter que voltar, de ter a corrupção e de ter, enfim, essa especulação imobiliária meio esquisita, meio mambembe, que nem para essa especulação imobiliária tem força para tal. Enfim, foi daí que veio o filme. Eu, não Então, sou, eu, só não quero- eu fico me coçando para falar as pessoas que me inspiraram. Mas não vou falar dessa vez. não, não fale não, fale não. Quando o debate é ao vivo, tete a Aí tete, rola, né? e não fica tem ninguém gravando, eu solto o BO todinho. Mas aqui vai ficar gravado, eu não vou soltar BO de ninguém, não. É melhor não. Perder a minha. Deixa quieto. Não, mas massa, assim, então essa tua experiência aí, ela meio que imprimiu, né, não somente no conteúdo, assim, na trama, na narrativa, como no formato mesmo, assim, isso é massa, né? E tem esse tema aí, no caso, né, essa abordagem de corrupção, né, que aquele jeitinho que se dá quando se está dentro de um aparato público, mas você ali também não tem uma talvez, formação ou uma capacitação ali para estar gerindo, né, algum serviço público, mas eu acho que mais do que isso, né, o filme ele traz esse aspecto, né, esse arquétipo assim de uma interiorando assim de tipo você a conversa não gira só em torno disso, né? Ele vai falando de fulaninho que tá ali, de fulaninho que tá passando, e eles vão trocando essa ideia e tipo, essa ideia de uma lógica comunitária do interior, assim, onde todo mundo se sente no direito de estar, não sei, não apontando, mas de você estar interagindo como se fosse íntimo, assim, mas na verdade é porque todo mundo está dentro de um círculo que se conhece, né? E eu acho que para mim traz um espírito de interior, assim, um pouco provinciano até, assim, de muito grande, né? Eu queria que tu falasse, assim, sobre esses aspectos. Eu tive. Foi um pouco de sorte, foi, mas também foi um pouco de perspicácia. Será que saiu? De contar com dois atores muito fera, que foi o Edilson e o. Nossa, velho, que absurdo. E o Sérgio Cabral, meu Deus. Enfim, foram dois atores incríveis. Depois você olhar na ficha técnica, que vergonha. Que eles são do interior, eles são de Condado. E o outro personagem ele vem de Garanhuns. Então, quando eu dei o texto base, não, os atores, não, aqui eu tô em casa, sei demais desse rolê, sei demais desse esquema, sei demais desse sentimento de provincianismo, de ciclo de intimidade, mesmo quando não existe intimidade. É...
E aí foi massa porque os atores, no diálogo deles, eles transmitiram isso com muita tranquilidade, assim, chegaram num lugar que eu achei muito bom. É... Mário Sérgio Cabral, o personagem, só lembrei de Sérgio Cabral. Um abraço para Mário, foi incrível a participação dele. Também fez outro filme comigo, o Alto Fala. Quero sempre trabalhar com o Mário e com o Edilson também, são incríveis. E aí, limitações técnicas e orçamentárias, então aquele diálogo é gravado, uma voz é dublado, e eu assumo isso para o filme também, que é dublado, não tem problema para mim. Quando foi para o estúdio de Alisson, o Batuque Studio em Carpina, gravou lá o diálogo. Gravou 3 vezes, depois eu recortei assim os 3, misturei, fiz um diálogo só. Mas traz isso mesmo assim, porque eu acho que tem intimidade do olhar, porque aquele ali é um olhar que todo mundo vê dentro do carro, aquele plano todo mundo tem, sabe? Então não é um plano exclusivo do cineasta que foi lá e colocou a câmera, colocou uma luz, não sei o que, parará, e nossa, deu aqui um plano. É um plano, assim, como é que chama, como eu posso falar, de domínio público, né? Aquele visual que todo mundo tem, é um plano democrático. Então, acho que isso dá uma intimidade para o filme. A minha ideia não é exatamente uma câmera, um plano subjetivo, mas tem essa partilha do olhar, assim, que eu não tenho nenhum personagem atrás do carro, senão seria um subjetivo. Mas é isso, assim, eu acho que a riqueza do diálogo que os atores trouxeram, com esse plano democrático, enfim, propriedade comum, eu acho que conseguiu chegar nesse lugar, sabe? De intimidade mesmo, assim, de quem assiste o filme. Você parece que se conhece aquelas pessoas, pelo menos eu reconheço as pessoas que estão ali, eu sei quem são exatamente os nomes delas. Não, realmente, assim, eu que não conheço essas pessoas, mas, assim, me parece muito familiar, de fato, assim, a vivência a microvivência que ocorre ali nesse rápido encontro de uma carona, assim, né? Mas aí também eu acho que, apesar de passar por esses caminhos, né, um tema que toca mesmo assim, é essa da corrupção, né, que acontece ali, que na verdade acontece em qualquer centro, qualquer cidade, qualquer aspecto, nuance, em qualquer âmbito, privado ou público, mas numa cidade interior a gente fica mais suscetível a acompanhar isso, porque como a gente sabe, né, essa questão que acabou de comentar, é tudo muito próximo, todo mundo muito ali imbricado, então a gente tem acesso a isso. Velho. Isso, Aí se eu tenho, assim, deixa eu só concluir uma coisa. Eu não sei se no diálogo, enfim, no resultado final do filme dá para entender, mas os dois não são íntimos, tá ligado? O cara que pega carona e o motorista eles não são íntimos, não são amigos, não tem uma relação. O negócio é tão natural, faz tão parte do processo social, essas pequenas corrupções, que não existe, tipo, sabe, filtro para quem propor, de quem receber, de quem se expor. Tipo, faço isso aqui mesmo para se fuder, tô ganhando a vida com isso, vou fazer pior, tá ligado? Esse diálogo, tipo assim, cansei de ouvir. O mundo da naturalidade, eu acho isso um absurdo, assim. E aí, enfim, eu tinha um desejo de desnaturalizar esse diálogo, sabe? Talvez tenha feito o contrário, naturalizei ainda mais, mas é isso. não, aí só, no caso, assim, eu me fiz uma reflexão em torno disso, queria que tu comentasse um pouco, que aí traz essa ideia da corrupção, né? E aí a gente, me parece muito essa ideia do jeitinho brasileiro, do homem cordial, né? Que é esse conceito de Sérgio Buarque, que depois vem Gessé, com seu livro A Letra do Atraso. Ele dá uma criticada nisso, né? Que é essa submissão assim, a um conceito, a um preceito de vira-lata, de que você não é capaz, e que isso acaba dando margem, talvez, a um discurso de descrença na esfera pública, né, em detrimento da esfera privada, assim, tipo, entrega para privatiza que o público tá corroído, assim, aí é um pouco dúbio, é um pouco perigoso, assim, eu acho que o teu filme ele traz é bem assertivo nessa questão do interior, assim, nessa cultura de naturalização desses aspectos, mas dentro desse dilema, assim, que eu acabei de falar, assim, o que é que tu se posiciona do público, privado, será que Pô, Renato, assim, a palavra é dilema, sabe? Eu posso voltar para onde eu incido politicamente, que é nas políticas públicas de audiovisual e de cultura de forma geral. É,
Eu acho péssimo quando a decisão política, no sentido mais extenso da palavra, não de política pública, vai para a mão da iniciativa privada e sai da mão da iniciativa pública, sabe? Esse liberalismo eu acho horrível. Formado, por exemplo, que funciona a Lei Rouanet, que quem define para onde vai a grana são os empresários, são as empresas, são as gerências de marketing de cada indústria. Acho que fode de diversas formas. É, sobretudo, enfim, regionalmente, a natureza das coisas, sabe, que vão ser incentivadas, vão ser favorecidas ou não. Eu acho uma merda. Estou falando assim da minha área mais, de ter mais propriedade de política pública, sabe? Mas, porém, contudo, todavia, e um monte de aspas, quando o rolê chega para os municípios, sobretudo, não sei explicar o porquê exatamente, nem onde vem a origem, a merda vira boné, velho. É muito difícil o município de pequeno porte ter a pachorra de aplicar uma política pública de uma forma minimamente honesta, minimamente decente, minimamente humana, sabe? Eu não estou dizendo que a iniciativa privada vai resolver isso, tá ligado? Mas, porra, quem trabalha, quem depende, todo mundo depende de política pública, na verdade, mas quem tá ligado no rolê de política pública nas cidades de pequeno porte, velho, sabe que o bagulho é doido demais, sabe? E fico descrente, sabe, Renato? É foda, assim, porque é toda porrada dessa esfera municipal que você olha assim, quando você tiver... Sabe aquele meme que é um cara com a mulher e olha assim pra outra lá atrás, que, sei lá, Android, não sei o que, iOS, sei lá, Poodle, não sei o que, Shih Tzu. É isso, eu tô aqui andando de mão dada com... Tô em Goiânia, andando de mão dada com a prefeitura, e aí passa ali uma ponza da vida com um recurso de mecenato, eu olho para a porra, eita, olha a ponta ali, ó. Será que a gente não roda fazer uma política pública através de uma privada? Porque é foda, tá ligado? A experiência traumatiza. Aí, assim, eu não sei, eu não tenho resposta, eu tenho traumas. É o que eu posso trazer. Temos. Não, e aí, assim, no caso, eu acho que eu vejo um contraponto nisso, no seu próprio filme, né? Que a gente sabe que Goiânia passa por ciclos, né, de industrialização, ciclos enfim, industrialização mesmo, né? Vem as usinas, né? A indústria canavieira, que até hoje ainda está vigente, mas as usinas em si não mais. Aí depois vem a indústria do tecido, aí passa meio que essas indústrias, né, acabam moldando aí algum tipo de progresso ou de revolução de paradigmas assim da cidade, né? E aí tipo, a gente agora tem, né, o setor automobilístico que chegou há uma década, eu acredito, mais ou menos, um pouco mais, talvez. E com esse formato, né, de fordista de fabricação e tudo mais, incorporou, tem vários dilemas em torno disso, né? E aí a gente tem essa cena final do teu filme, ela é um pouco onírica também, é uma suspensão da realidade, né? Mas ela traz essa figura do trabalhador operário, né? Todos com máscaras, uniformizados ao máximo ali, ao extremo. Depois que passa aquelas vivências ali do rapaz com uma gaiola enorme, uma questão um pouco surrealista assim, mas dotada de muita carga simbólica assim. Mas aí esse fechamento aí, né? Essa representação final aí para qual foi a lombra do realizador? É, é sempre eu, pandêmico, né? Me informando por memes. Minha personalidade é metade leitura, metade meme. E aí eu vi um meme esses dias, olha que merda que eu tô falando, que é um cara, tipo, bem pop cult, engomadinho, pá, com uma taça de vinho, assim, na piscina, observando os astros, as nuvens, não sei o quê, contemplativo. O cara é bem, ó, o cara tem conhecimento. E lá atrás, David Lynch passando de sunga com a garrafa de cerveja, assim, tipo, é o fã de David Lynch e David Lynch atrás, no rolezão. E, velho, assim, eu tenho pouca explicação para aquilo ali, velho. Eu tô mais para David Lynch passando atrás com 2 litrão de cerveja gelado. É... Eu queria experimentar algumas coisas, sabe, Renato?
em termos de imagem. Acho que esse é o principal motivo daquilo existir. E foi um momento raro que eu tinha um pequeno recurso que eu poderia fazer esses experimentos, mesmo que necessariamente não tivesse vinculado ao filme. Inclusive, durante um bom tempo da montagem, aquela parte final do filme, aquela performance final não ia entrar. Mas eu vou trabalhar de tanta gente que o caralho, tipo, a galera ralou, 30 figurantes, isso aqui. Foda-se meu ego, foda-se meu desejo. Eu vou ter que colocar porque a galera faz. O filme é da galera também, então tá ali. Mas é isso, eu tenho um pira com gaiola, velho. No meu filme tudo tem gaiola. Eu tenho gaiola aqui na minha casa, vazia, cheia de planta dentro e em cima. Queria usar gaiola e ver como é que se imprimia na tela, um monte de gaiola. Tem uma casa aí na Zé da Mata que é a casa de um gaioleiro, que a casa dele lá à frente é cheia de gaiola, assim. Quando a luz incide ali no fim da tarde, no começo do dia, causa uma sombra linda, assim, uma coisa que eu acho esteta, tabaquice. Mas queria experimentar isso, eu experimentei no filme, sabe? Enfim, o público, não que eu esteja desrespeitando, mas assim, vai encontrar os sentidos para ele. Assim, para mim, esteta tem que experimentar aquela história. É... Depois tem uma mulher, uma babá, uma senhora, uma mama, passando com um monte de criança. Não sei exatamente porque aquilo tá ali, velho. Mas talvez, não sei, eu acho que o público consegue explicar melhor do que eu. Depois tem um cara com a carroça, eu sei menos ainda. E aí tem a parte da massa, mão de obra massiva ali, caminhando de frente para a câmera. A única coisa que eu tenho segurança de falar assim, sobre essa cena final são essas duas coisas. Eu queria experimentar coisas em termos de imagem, que boa parte da tarefa para mim não funcionaram, mas experimentei e foi massa para mim isso quanto cineasta de formação. Eu acho que eu podia arriscar isso no curta, então arrisquei ali. Com respeito a todo mundo logo que estava trabalhando comigo. Se eu desrespeitei, me desculpe, mas já foi. E as máscaras? As máscaras que eu usei, que foi Kleber que fez, Kleber é um artista plástico lá de São Vicente Ferre, artista maravilhoso. As máscaras, eu queria dizer com as máscaras que ali não era fulaninho e ciclaninho que estavam conversando, que ali era todo mundo, sabe? Então as máscaras meio que uniformiza na minha cabeça a personalidade da cidade inteira, da sociedade inteira, assim, tipo, ó, não é esses dois personagens que cometem pequenos atos de corrupção, delito moral e agem com naturalidade com relação a isso. Eu faço isso, tá ligado? Tu faz isso. Tua mãe, teu pai, teu tio, teu vizinho, teu professor, o cara da padaria, o cara do mecânico, a feirante, tá ligado? Então a máscara, no meu intuito, não sei se eu cheguei nesse resultado, mas era meio que dividir a conta desse rolê com todo mundo. Quem quiser pagar, que pague, quem quiser pagar, que continue dando de doido, mas é isso, assim. Mas os elementos, especificamente assim, teve muito de necessidade de querer testar coisas. Tinha um lugar ali de finalização e de pós que eu não consegui chegar em termos de imagem, assim, eu queria uma outra coisa, assim, eu queria um não lugar, sabe? Eu queria rodar aquela cena no estúdio, por exemplo, e poder ter muito mais capacidade de mexer na pós, mas enfim, não tinha grana para isso, e aí foi o que saiu ali, aquela cena final. E sim, agradecer muito a todo mundo que colaborou, que apesar de ser a parte menorzinha do filme que tem mais trabalho, teve que fechar a rua, os 40 figurantes, mano, confeccionar 50 máscaras, confeccionar farda da empresa automobilística lá. Eu tentei pedir emprestado, pedir patrocínio, não rolou, mandei fazer 50 uniformes, PI, enfim, a galera toda da arte se garantiu muito, figurino se garantiu muito, Marcela, Surama, todo mundo que ajudou, Thales, você, enfim, quem estava junto,
Eveline, que produziu o filme, Alexandre Taquari, que produção executiva, Pina, que estava ali, dando apoio também na produção de set, enfim, a galera toda aqui, Rosinha, executiva, barra controller, barra tudo, enfim, a equipe inteira, assim, foi massa contar com isso. Mas é isso. Mas, assim, sobre essa questão aí de superinterpretação, assim, ó, você fez o filme, botou no mundo, não é só mais seu, não, viu? Aí quem quiser agora que Pois lombre por é. cima da interpretação, e interessante que, assim, eu vi o filme há alguns anos atrás, depois já vi novamente, e essas interpretações vão se atualizando também, né? De acordo com o Isso. repertório da gente, de acordo com novos acontecimentos, já reformulam essa É, interpretação. mais, sabe, é mais provocação do que texto pronto, sabe, Renato? Assim, quando eu falo que eu não tenho sentido, eu tô provocando de novo, assim, sabe? Porque, assim, é mais uma provocação imagética, estética e, enfim, narrativa do que tô dando um texto pronto porque eu estudei várias coisas, encontrei esses elementos, essas coisas. Blá, blá, blá. Não, não tem muita elaboração, não. É provocação mesmo, sabe? Acho que o que tem de elaboração ali são as máscaras, que o Roberto não tenha conseguido chegar nesse lugar. Tem referências também, assim, que eu fui, tipo... na época, era o filme mais recente de Jodorowsky, não lembro qual era o filme, mas tinha muito dessas máscaras, tinha muito desse mundo de gente batendo na câmera, assim, então eu queria uma referência, sabe? É... Enfim, tanta coisa que naquela época que estava trazendo como referência, eu quis misturar ali, mas tem muito discurso pronto, mas com vontade de provocar, sabe? E tem esse tipo, Mas, eu saía de uma linguagem muito naturalista, quase documental, e fui para uma linguagem super doidona, então esse contraste também era interessante. Né? Então, mais do que um elemento isoladamente em si dizia alguma coisa, era o conjunto da lombra toda que é em conflito com o naturalismo, sabe? Que, ó, tá tão natural isso aqui, né? De corrupção é tão comum, ó, mas a gente tá num lugar diferente, tá ligado? Assim, tipo, vontade de causar um choque, sabe? Mas, assim, é só vontade, assim, capacidade de realizar mesmo fica bem aquém. não, total, assim, esse choque ele é muito interessante e eu acho que cumpre bem esse papel de, tipo assim, qual é a realidade, assim, né? Que você se questiona a partir disso. É massa, amigo. Fala aí um pouco aí, no Mas caso, como quem sabe como foi, é que tá de tempo, deve estar mais ou menos, né? Mas diz tamo indo. aí. Mas diz aí. Eu queria saber se o filme já foi exibido em Goiânia, como foi essa recepção, se já foi exibido, e também em aspectos gerais, assim, de distribuição, circulação, já foi, como é? Massa. A primeira exibição foi em Goiânia. Até hoje eu tenho um grupo no WhatsApp dos figurantes, eu fiz uma divulgação lá, Parará, a gente exibiu no Sesc. Foi meio que uma exibição teste, assim, eu fui testar cópia, testar som, e aproveitei, chamei a equipe, figurantes e tudo e tal. A primeira exibição foi lá no Sesc Goiânia, foi aqui no Sesc Goiânia. Foi massa. Aí tem aqueles patrocínios. Tinha um café, que era o café de Vilmar, quando existia, não sei se existe ainda. Oferecemos alimentações, supermercado, um frigorífico, ofereceu uns pedaços de carne, uns pedaços um quilo de feijão, não sei o quê, café cozinhar. Né? Essas engrenagens de produção que a gente está ligado como é que funciona no interior. E aí, os patrocinadores, que um ofereceu a cozinha, um ofereceu o, o alimento para ser cozinhado, outro ofereceu as cadeiras, outro ofereceu, enfim, um pedaço de plástico que ia ser adicionado na FA, enfim, esses pequenos patrocinadores que foram super importantes para realizar o filme foram também e debateram o filme comigo. Foi legal. Sim, e para distribuição. Ele circulou aí acho que uns 2 anos, já está aberto na internet também, está aqui agora na Mostra Navial, mas também está aberto na internet, no canal da Nova Oitavos no Vimeo. Ele ganhou prêmio de roteiro. Dos filmes que eu dirigi, Renato, que são 3 curtas, ele não foi o que mais circulou, não. Assim, o meu primeiro filme que se memora rodou pra caralho, assim, dentro e fora do país. Mas o esquema teve uma carreira legal, acho que passou, sei lá,
São Paulo, Brasília, BH, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, alguma coisa do norte também, não sei se Ceará, Maranhão. Passou vários lugares aqui também em Pernambuco. Taquaritinga, Belo Jardim ganhou um prêmio, a AGU também rolou, mostrar para a AGU de cinema. Rolou, foi bem distribuído, assim. Que legal, que legal. Estamos chegando aí, se aproximando, né, do fim do nosso papo, tá massa, podia rolar mais 40 minutos, mas assim, vamos encaminhar para o fim. E eu queria que tu falasse um pouco também, Caio, assim, dos projetos que estão em andamento, quais são as ideias que vão estar sendo elaboradas, desenvolvidos ao longo desse ano, o que é que tá aí pra gente, o que é que a gente pode esperar? Massa. Renato, foi foda esse ano. Tem sido foda, assim, de difícil de trabalhar, sabe? Assim, do ponto de vista de realização mesmo, sabe? De 2018 para cá. Querendo dizer o motivo principal disso, para não estragar o clima. Mas tem sido bem difícil, assim, 19, 20, pandêmico foi mais difícil ainda. E aí foi o período enfim, se reorganizar energeticamente, criativamente, reagrupar as forças, assim, sabe? E aí parece que 2020 a gente fingiu que estava saindo de uma pandemia, ou parte das pessoas fingiram, ou fingiu sem fingir, não sei. Começamos a trabalhar um pouquinho mais, sabe? E aí eu participado de alguns trabalhos a convite de parceiros, sabe? Mas trabalho meu, assim, da Polêmica Produtora, que é a Nova Oitavos, junto com o Saulo, a gente tem um curta chamado Camarazal, a princípio é esse o título do filme, que é um documentário sobre a história do assentamento Camarazal, assentamento Pedro Inácio, na Nazaré da Mata, que é uma comunidade rural do MST, que é bem interessante, porque eu tenho uma relação de quase 10 anos também, através do Mostra Canavial. Então eu tenho esse documentário para rodar esse ano, se a vacina permitir. E estou em processo de desenvolvimento, basicamente pré-produção de um longa, do meu primeiro longa ficção, chamado Diabos de Fernando. A gente já tem uma parte da grana e enfim, correndo atrás da outra parte da grana para poder produzir. É um trabalho que eu tenho, sei lá, pelo menos uns 7 anos, assim, às vezes mais intenso, às vezes menos intenso em cima dele. E tem as coisas embrionárias, né, que estão sempre aí circulando, o juízo da pessoa. Tô com vontade de construir coisa para TV, assim, sabe? Tem um trabalho com vocês, da Alcalinas, que eu vou colaborar no roteiro de uma série que eu estou bem empolgado, no duro que isso comece, duro para essa sala de roteiro ficar de pé. Mas é basicamente isso, sabe? Enfim, tem o Gênio de Imagem, Mostrando Avial, que são coisas que já fazem parte do circuito, sabe? Mas de novidade, acho que é esse curta aí que eu estou doido para fazer e o longa que eu estou, assim, há muito tempo morrendo de tesão para realizar. Massa, Caio, sucesso aí, enfim, estamos ansiosos também. Vamos ficar Valeu, esperando Renato. o Obrigado projeto. aí, tamo junto. E é isso, a gente chega ao Obrigadão. fim do bate-papo, foi massa, assim, agradeço todo mundo que ficou até agora aí assistindo a gente, né? Quem quiser contribuir, comentar, acessar outros conteúdos que estão aí no canal da Mostra Canavial, vão ficar disponíveis, né? Todos os debates, o seminário. E é isso, pessoal, até a próxima.